Suguru Geto e Satoru Gojo são um dos melhores personagens dentro de Jujutsu Kaisen, e uma das coisas que mais impressionou nessa obra é o relacionamento entre esses dois, que além de belo, ainda serve como uma oportunidade de reconhecer os ideais e as regras daquele mundo. A discrepância de pensamento concentrada em ambos nas diversas fases da narrativa mostram como o Jujutsu não impõe visões dentro da produção. São mostradas diversas filosofias e o próprio espectador deve decidir qual é a mais próxima de seus princípios. Mas, mesmo trazendo reflexões e uma dinâmica que ultrapassa a simples amizade, isto é, um laço de irmandade, os eventos que viveram e o desfecho de ambos os feiticeiros não foi benéfico para nenhum dos lados. Quando analisamos esses dois, não individualmente, e sim como dupla, eles formam uma das relações mais trágicas daquele universo. Não é surpresa para ninguém que ser um feiticeiro Jujutsu não é uma tarefa agradável, não é um objetivo a ser alcançado, é um fardo que você deve carregar por simplesmente ser capaz de manipular a energia amaldiçoada. A vida de um feiticeiro é repleta de arrependimentos e tristezas que só prejudicam a mente e o interior dos personagens. Isso fica evidente desde o início da trama, quando o autor já nos mostra, por meio do próprio protagonista, que esse é um caminho sem volta em direção ao puro desespero. Itadori escolheu viver para caçar os dedos de Sukuna, porém, ao aceitar essa tarefa, ele não poderia jamais deixá-la de lado, sendo apenas mais um dos indivíduos que vestem o uniforme da escola de feiticeiros. Aspecto interessante para a mensagem do mangá como um todo, já que, ao analisarmos friamente a vestimenta de cada um, podemos notar como elas não se destacam em nada. São simples e monótonas, literalmente uma roupa que retira a identidade e os desejos de quem a usa. Afinal, os xamãs agem nas sombras, não são aplaudidos ou respeitados pelo que fazem. Recorrentemente, arriscam suas vidas, vivenciam a morte de seus companheiros e carregam um grande peso em suas costas. São meras engrenagens do sistema que existem para impedir o colapso do mundo, fazendo jus à ideia de equilíbrio almejado por aquele contexto. Afinal, a sociedade precisa de pessoas como eles, ferramentas substituíveis para funcionar. Fator que mostra como não é legal seguir essa função, validando que eles irão morrer e nem serão lembrados por ninguém. Mais uma vez, a morte em Jujutsu é rápida e direta. Pensando dessa maneira, é necessário analisar o passado de Geto e Gojo, momento que mostra com maestria a queda dos dilemas pessoais de cada um e a decadência dessa grande amizade, tentando entender como eles alteraram o mundo para sempre e por que essa é a maior tragédia de Jujutsu Kaisen. Dentro do anime, nos é mostrado diversas relações de amizade, como Itadori e Megumi. O primeiro quer proteger ao máximo e impedir o outro de se sentir culpado ou sobrecarregado pelos deveres de um feiticeiro. Já o segundo age como superprotetor, impedindo maiores problemas e a morte de Itadori. Porém, mesmo sendo bem construída a associação desses personagens, nenhuma chega próxima ao que Geto e Gojo compartilharam. Eles basicamente tinham a mesma sintonia, algo que tornava essa interação única. Eles eram amigos que desejavam cumprir sua jornada juntos. Era impossível pensar em um sem o outro, até porque eles se equilibravam. Satoru era arrogante e indiferente perante os fracos. Ele não se importava nem um pouco com a segurança dos demais, enquanto Suguru possuía uma postura mais madura e reflexiva, entendendo sua tarefa e tentando proteger os não-xamãs. Em sua mente, esse era o caminho dos fortes, proteger quem é fraco. Eles extraem tanto a melhor quanto a pior parte de suas personalidades. Juntos é quando esses dois são suas melhores versões. Afinal, essa é uma amizade verdadeira, a qual é rodeada pela pior maldição de todas, o amor. O sentimento que, quando analisado pela perspectiva de Jujutsu, é quase nulo, uma vez que a força sempre vence nessa realidade. Ela é o ideal supremo que define essa história, contrapondo com Jujutsu Zero, onde os laços e o trabalho em grupo fortalecem o personagem principal, sendo a fonte de sua transformação. Esse momento, definido como o passado de Gojo, mesmo se passando cronologicamente antes das narrativas posteriores, ele determina um período de transição de um contexto onde a coletividade e a amizade baseiam a narrativa geral para uma realidade onde ocorre o rompimento dos laços pessoais, dando espaço para o crescimento do ideal de força e o sucessivo isolamento dos personagens citados. Tudo isso tendo como maiores representantes os indivíduos da análise, pois passaram da alegria e da felicidade para serem bombardeados com experiências chocantes que o distanciaram um do outro. Tudo em função da aparição de Tojo Fushiguro e da morte de Amana Hiko. Em uma das missões dadas pelo Colégio Jujutsu, Geto e Gojo foram destinados a escoltar o receptáculo de plasma estelar para a localização de Tengen. Em meio à travessia dos dois com a garota, eles se divertiram bastante e deixaram ela decidir qual destino desejava para sua vida. Ela foi jogada no mundo dos feiticeiros por simplesmente existir. Não era justo seguir um desejo em prol de terceiros. Hiko havia decidido não se infundir com a entidade, porém suas palavras não valiam de nada, pois eles se deparariam com uma adversidade.
o caçador de recompensas sem energia amaldiçoada. A falta de experiência e a confiança cega em suas habilidades possibilitaram aquele homem assassinar Gojo por um breve período, humilhar o manipulador de maldições e ainda retirar a vida da menina. Toji, mesmo sendo morto um pouco depois por Satoru, que havia renascido e se tornado um ser iluminado, ele já havia plantado a semente da dúvida no interior dos dois. Tanto que, em meio a uma multidão de pessoas aplaudindo a morte de uma criança, ocorre a alteração de pensamento entre ambos. A ausência de sentido em destruir todos naquele local já nos validava como Gojo estava desamparado e como Geto estava em dúvida sobre seus valores. Além desse evento, o despertar do portador de 6 olhos apenas serviu para distanciar ainda mais os dois companheiros. Como eles já eram fortes o bastante, suas missões passaram a ser individuais e pouco a pouco eles se distanciavam um do outro. O honrado se isolava do mundo conforme seus poderes cresciam e Suguru cada vez mais se afundava no espiral de ódio contra os não-xamãs, precisando somente de uma conversa para definir seu objetivo de vida: exterminar os malditos macacos que arruinaram sua vida. Podemos notar que Gojo teve sua transformação de forma súbita na revanche contra Toji, se tornando o feiticeiro mais forte da Era Moderna em apenas uma batalha. Já Geto foi mudando aos poucos, refletindo e se corrompendo conforme questionava a existência das outras pessoas. Até porque seu sofrimento era solitário, somente ele vivia o ciclo interminável de exorcizar e consumir. Somente ele sentiu o gosto péssimo de ingerir uma maldição. A base moral que ele se apoiava estava sumindo cada vez mais. Após ter sua simples reflexão com Yuki, Geto finalmente percebeu que as ideias que ele guardava faziam sentido, e a partir desse momento, seu propósito já estava decidido. Somado a isso, Geto também visualizou a morte de Haibara, alguém que era um exemplo de otimismo dentro da melancolia da escola Jujutsu, mas também viu 2 garotas serem maltratadas por simplesmente serem portadoras de energia amaldiçoada. Nesses 2 momentos, nosso feiticeiro viu como o mundo estava podre e como ideais de bondade não valiam de nada, pois apenas geravam um peso emocional de uma pilha de corpos para os sobreviventes carregarem. Devido a isso, ele perdeu suas esperanças na humanidade, dando início a uma série de assassinatos para conseguir limpar aquele mundo. Como essas mudanças ocorreram individualmente para cada membro dessa dupla, Gojo, ao receber a notícia sobre o que seu melhor amigo havia feito, ele simplesmente não acreditava no ocorrido. Porém, tudo era real. Toda a construção desse contexto gera uma das cenas mais importantes para a obra e que mais representa o rompimento da relação entre eles. No caso, o encontro dos 2 personagens no meio da cidade após a corrupção de Geto. Nesse cenário, Gojo visualiza que o exemplo moral de sua vida já não existia mais. O Geto, que tinha ensinado a seguir o dever de um feiticeiro, que negou o assassinato dos não-xamãs, ele, que era a base do homem mais forte, estava mais distante dele do que nunca antes esteve. Afinal, para indivíduos que se tratavam como irmãos, isso foi um choque. Enquanto Satoru estava usando a ideologia de Geto contra ele mesmo para impedi-lo de seguir esse caminho, dizendo que era impossível ele realizar tal objetivo, Geto não se importava e apenas disse frases muito pesadas para nosso Gojo, afirmando que se fosse ele em seu lugar, seu sonho seria realizado. Afinal, ele não era o maior feiticeiro, mas Gojo era. Além disso, a clássica pergunta sobre quem de fato é Satoru Gojo quebra o personagem e coloca à mostra sua maior dúvida na obra: a crise de identidade e o fardo por estar no topo. Mesmo que pudesse acabar com aquilo logo ali, ele não foi capaz de assassiná-lo. O amor que sentia por Geto, a simples amizade entre os 2 personagens, se tornou um problema de escala nacional, mostrando que apenas ser forte não foi o suficiente. Após esse acontecimento, ocorre a estabilização do papel dos personagens, afinal, já sabemos qual foi o desenrolar da narrativa. Gojo tentou mudar o sistema de dentro para fora, e Geto tentou cumprir seu objetivo de exterminar os não-xamãs. Claramente, ele fracassou com seu plano de capturar a Rainha das Maldições e acabou sendo morto pelas mãos do seu melhor amigo, se tornando posteriormente o receptáculo de outro feiticeiro. E Satoru, mesmo com essas mágoas em seu coração, seguiu ensinando os mais jovens, sem nunca conseguir se curar totalmente da perda de seu melhor amigo, sofrendo com isso mais à frente na produção. Isto é, no arco de Shibuya, onde ele é selado e, mesmo voltando capítulos depois, ainda é morto por Sukuna, invalidando a ideia de que ele é o mais forte feiticeiro, mas retirando o peso desse título de suas costas e o transformando em um verdadeiro humano. Embora a sociedade Jujutsu nunca tenha se alterado, independentemente do momento que tratamos na obra, os personagens que acompanhamos durante a história são inseridos em fases distintas e alteram suas percepções de acordo com a ideia geral passada por esse cenário.
O reencontro dos dois no mundo pós-vida mostra de forma imprescindível que eles são verdadeiros amigos. Finalmente, os deixando viver em paz, sabendo que seguiram o que acreditavam e deram seu máximo para isso. Gojo, mesmo com todo seu poder, foi incapaz de fazer qualquer coisa pelo seu amigo. O Salvador não conseguiu nem salvar a si mesmo. Geto, mesmo como um falso salvador, foi frustrado. Essa série de desventuras dos dois personagens mostram a maldade da essência humana, bem como a simbologia por trás de cada indivíduo. Por esse motivo, eu sempre me pergunto o que teria acontecido se o destino fosse diferente. Se Toji não tivesse aparecido, se Gojo não tivesse morrido, se Geto não tivesse se corrompido. Mas isso só fica para nossa imaginação, pois a história já foi contada e o desfecho de cada personagem fez jus a quem eles eram, validando que não importa quanto tempo passe, esses dois continuarão encontrando maneiras de amar um ao outro e viverem a amizade que um dia já fez parte de suas vidas. Afinal, uma das melhores partes dentro de Jujutsu ainda continua sendo fruto da interação entre Suguru Geto e Satoru Gojo. Sem dúvida, essa foi uma das melhores jornadas dentro dessa história. Ambos passaram por adversidades severas e cresceram como feiticeiros e como indivíduos, de amigos a inimigos. Os diversos sentimentos gerados pelos dois mostram como construir uma verdadeira amizade, e que, mesmo sendo caracterizada como tragédia, esses dois confirmam a ideia de que viver sem amigos não é viver. Até porque ela nunca morre. Eu desejo que a análise dessa grande dupla tenha feito você enxergar como essa dinâmica é incrível e notar que nunca teremos outro Geto e Gojo. Se gostou, eu conto com o seu apoio. Curta o vídeo aí e entra comigo nessa jornada através do inscreva-se. Essa foi a reflexão gerada por Jujutsu. Então, obrigado pela sua atenção e até mais, meus caros.